noite. Para mim é também um grande prazer ter sido convidado pelo Tibério e pela Verônica, que são os curadores dessa mostra. E sei da grande responsabilidade que foi posta para poder tecer algumas palavras sobre essa magnífica obra de Xixi. Em primeiro lugar, o título. Esse título, uma leitura psicanalítica sobre imagem e morte na obra de Xixi. Foi um título que acatei no primeiro momento, assim, quase que espontaneamente, e posteriormente, quando me detive mais para tentar elaborar algo que pudesse trazer, o título me saltou, assim, me interrogando. Quem já me conhece há algum tempo, e algumas vezes esteve comigo em algumas discussões, em debates, sabe que há muito tempo eu interrogo o que é uma leitura. Afinal de contas, o que é ler? Algo que é, a princípio, considerado muito banal e como se fosse uma complicação colocar uma interrogação a respeito disso. Mas a partir do momento que eu pude ter contato com algumas obras literárias, alguns livros, e principalmente no meu ofício, com a obra de Freud, de Lacan, dos psicanalistas, de modo geral, inevitavelmente eu comecei a me perguntar o que é ler. O que é uma leitura? Por exemplo, grande parte da literatura mais clássica, e, claro, Freud, com a sua obra, e por que não Marx, também, com a sua obra, me parecem estar incluídos entre algo que a gente poderia dizer assim, são textos feitos para não cessarem de não serem lidos. A primeira vez que me deparei com isso foi com Dom Quixote de La Mancha, graças ao balé. Graças ao balé eu tenho o Palácio das Artes, a Companhia de Dança Palácio das Artes, uma prazerosa participação que tive num espetáculo onde esse texto poderia ser fundamento da montagem do espetáculo. Porque é incrível, né? Dom Quixote parece ser, para mim, assim, um exemplo dessa interrogação que é ler. Porque todo mundo fala quixotesco, Dom Quixote, quixotesco, isso é quixotesco. Quer dizer, é algo que já está tão absorvido, tão assimilado, que é citado até por quem nem sabe que isso é um livro. E mais do que isso, mesmo o livro que está aí há tantos séculos, traz consigo algo que nunca cessa de não ser livro. Estou citando ele, mas claro que isso vai ser comum para vocês, né? Basta pegar um texto aberto, um bom texto, um texto bem escrito, que quando a gente o revisita, fala assim, isso estava escrito aí. Então, no meu ofício, então, mais ainda, né? Porque a obra de Freud foi feita para não cessar de não ser lida, né? Muito embora já esteja tão absorvida na cultura do dia a dia, todo mundo fala, né? Complexo, repressão, infância, etc, etc. No caso de Freud, fica um pouco assim, um pouco destacado do estudo, dessa absorção assim, que faz parte desse não cessar de não ser lido, graças a um ou posterior leitor. No
caso do psicanalista Jacques Lacan, que se deu ao trabalho de ler aquilo que não cessava de não ser lido. E de trazer à tona exatamente os pontos mais fundamentais que não cessavam de não serem lidos. Infelizmente, na obra de Marx, nós não temos isso. Por mais marxistas que estejam por aí, ainda mais no poder, eu considero que Marx não foi no porte de uma leitura posterior, tal como Lacan fez com Freud. É por isso que tudo aquilo que há nele degradou-se de tal forma, que a praxis que ali havia sido proposta se banalizou de tal maneira que chega num determinado momento que o marxismo, até do jeito que ele é posto, nos incomoda. Mas no caso da obra de Xixi, havia alguns outros elementos que me faziam interrogar mais ainda. Primeiro, porque era uma leitura psicanalítica. Primeiro, eu preciso perguntar o que é isso. O que destaca uma leitura psicanalítica de uma leitura que não seja necessariamente declarada psicanalítica. E segundo, que é sobre a morte e a imagem, ou a imagem e a morte. Ou seja, no primeiro momento é impactante. Vou ler uma imagem? Como é que se lê uma imagem? A gente pode se interrogar a respeito da leitura de um texto. Como é que seria a leitura de uma imagem? Ou de imagens? Ou de uma sequência de imagens? Porque um texto não pode responder de alguma maneira, não é? Quer dizer, o leitor subjetiva o texto. O texto é oferecido a cada um de nós como um objeto de letras depositadas, seja literário, seja científico, seja o raio que for. E quanto mais aberto for esse texto, aberto eu digo assim, com intervalos, com vírgulas, com reticências, fragmentos, como é a narrativa poética por excelência. Quanto mais aberto, mais subjetivo me torno ao ler. E subjetivo de uma maneira estritamente singular. Porque eu posso me deliciar com os intervalos. Posso cair seduzido pela velocidade do texto. Como posso querer preenchê-lo. Incomodado que posso ficar com os intervalos que ali se apresentam. Com a incompletude e a inconsistência que sempre um bom texto apresenta. Porque um texto incompleto é um texto que gera amor. Porque ele nos traz a falta. Nos seduz. E há quem só saiba lidar com amor tentando completá-lo. Então, essa posição subjetiva diante da leitura de uma narrativa é possível de a gente responder dessa forma. Né? Cada um lê na posição que está. E não é jamais uma posição universal, unívoca, porque se fosse assim a humanidade não estaria do jeito que está. Haja visto depósito de textos a respeito de si mesmo no decorrer da história da civilização. Ou, em outras palavras, a gente não aprende nada. Voltamos ao mesmo lugar? Estamos tão bárbaros quanto os bárbaros antes mesmo de qualquer possibilidade de leitura? Em determinado momento, sim. Então há algo que permanece sempre, incessantemente no outro. Mas quanto às imagens, como é que se lê uma imagem? Então, vocês veem que eu estou fazendo esse preâmbulo para confessar para vocês como é que se deu esse trabalho, né? Que eu trago agora assim de forma, espero, mais clara possível. Já me deu trabalho entrar no trabalho. Então,
vou ler essas imagens. Então, eu pensei, bom, eu vou estabelecer 4 níveis de leitura, 4 planos de leitura. Primeiro plano eu não tive acesso a ele. Quem teve acesso a ele são os ilustres descendentes do Chico e os curadores da obra, principalmente Verônica, que não está aqui, que precisa ser elogiada por ter sido uma tarefa, ter se posto nessa tarefa de fazer uma primeira leitura. Porque eu imagino, e vocês que têm essa história do Chico na própria família, me informem se eu estiver equivocado, que havia eram imagens, né? Fotografias, placas de vidros prontas para se transformar em fotografias, dispostas como objetos. Como são os objetos de biblioteca, os objetos de museus, objetos, etc. Dispostos. E dispostos como objetos. Inclusive, no caso das fotografias, isso é tão contundente e que provavelmente tende a se esfacelar, desaparecer, dissolver uma fotografia digital, que fica no chip, fica armazenado no chip. Mas quem não tem em casa uma gaveta de fotografias que parece mais uma lata de lixo? De vez em quando se vai lá, né? Mas às vezes são tantas fotografias que é melhor deixar para lá, né? Elas ficam depositadas ali com um dejeto. Vão envelhecendo, vão amarelando, algumas têm que ser jogadas mesmo no lixo. Então, o primeiro plano da leitura seria esse plano desses objetos assim depositados de forma mais ou menos organizada ou não. Esse plano, por mais disperso que estivesse ou não, carregava consigo uma narrativa implícita, por mais que desorganizada. Suponho enquanto é desordenado, que é a história de um compromisso do fotógrafo com sua época, de uma solução de compromisso do fotógrafo com sua época. Chico, por mais que tivesse fotografado, parece, na primeira metade do século passado, deixou ali, sob forma de fotografias, uma autentificação histórica de uma determinada era, de um determinado momento, com tudo aquilo que ali existia. Ou seja, essas fotos são mais ou menos assim: aquilo existiu, está aí, viu? Foi assim. A permanência disso, como a permanência de desculpem a palavra grosseira, um defunto que não se sepulta. A presença viva de algo já falecido, incontestavelmente autentificado por esse registro fotográfico. E aí, então, nessa história, uma condensação de referências religiosas, históricas, morais, culturais, que é, porque pude ver parte disso no livro do Verônica, que é surpreendentemente rico, complexo. São fotos que nos trazem um pedaço do Brasil, uma
um diamante em diamantina, né? Disso que se passou tão fortemente na história do nosso povo, né? Essa mistura, essa miscigenação de influências, umas mais dominantes que outras, mas esse emaranhado de tradições judaicas, cristãs, arriscaria dizer até meio tibetanas, indianas, mas fundamentalmente essa tradição cultural, entre aspas, uma certa mentalidade europeia, vigente, no século XVII, século XVIII, que aporta aqui, em termos de uma narrativa, de uma linguagem, um pouco tardiamente, como se demorava muito chegar de navio, né? Vocês imaginam que essas coisas demoravam um pouco mais. Por quê? Porque, primeiro, né? Os retratos. Os retratos é o recurso tecnológico que a fotografia passa a permitir, abrindo uma perspectiva de popularização e de uma difusão mais ampla de um traço da elite. Porque antes da fotografia, na época dos retratos pintados, quem eram pintados? Os reis, os ilustres, os ricos, a classe dominante. Quer dizer, Chico, com esse artifício da tecnologia, que é a técnica que entra no mundo, né, junto com a ascensão da burguesia, correlativa à ascensão da burguesia, técnica, porque os técnicos eram os burgueses que faziam sapato, que faziam roupa, que faziam... Enfim. Então isso se difunde de tal maneira que passam também, de uma maneira mais ampla, a permitir esse enaltecimento da linhagem familiar, o enaltecimento do núcleo familiar, o enaltecimento do patriarca, do patrão, que são, e dos operários, dos funcionários, como uma família também fabril, né, produtiva. Não é, vamos dizer assim, primeiro essa narrativa do Chico. Essa narrativa de uma tradição que quer se manter eterna, enquanto uma linhagem. Você sabe que os retratos, então, passam a ser fotográficos, né? As fotografias passam a ser penduradas nas paredes, né? Com avô, bisavô, tataravô, na tentativa dessa manutenção burguesa do núcleo familiar, da distinção familiar. No caso do capítulo Eternidade, onde foram escolhidas essas criancinhas recém-falecidas, né, antes de serem sepultadas, a coisa se estende um pouco mais, né, quase que se condensa. Porque isso aí é uma herança tardia, um desdobramento de algo que começa a surgir no século XVI, século XVII, que é essa noção da boa morte. Da boa morte. Da tradição cristã, judaico-cristã, mas fundamentalmente cristã, de passar a se considerar esse período na vida como uma preparação fugidia e contingente para essa vida que vem depois, mais eterna. Então, o homem ciente desse destino inevitável, onde ele pode se perder,